Vivemos tempos em que as preocupações parecem crescer mais rápido do que nossa capacidade de lidar com elas. Notícias negativas, incertezas econômicas, pressões sociais e expectativas pessoais nos bombardeiam diariamente, fazendo com que muitos de nós se sintam sobrecarregados, ansiosos e mentalmente exaustos. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de atravessar tudo isso com mais leveza e clareza? Os antigos estoicos enfrentaram guerras, perdas, crises e perseguições, e ainda assim cultivaram uma serenidade inabalável. Eles descobriram que a chave para se preocupar menos, mesmo nos momentos mais sombrios, está em assumir o controle da mente, distinguir o que está ao nosso alcance e o que não está, e construir uma fortaleza interior capaz de resistir às tormentas externas. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar essa sabedoria estoica em sua vida, especialmente nos períodos difíceis, porque se você dominar sua mente, nenhuma crise será maior do que a sua capacidade de enfrentá-la. A primeira e talvez mais poderosa lição da filosofia estoica é simples: divida sua atenção entre o que você pode controlar e o que não pode. Parece óbvio, mas na prática, a maioria de nossas preocupações surge exatamente do erro oposto. Focamos nas coisas que estão completamente fora do nosso alcance. Preocupamos-nos com a opinião dos outros, com eventos que ainda não aconteceram, com decisões que não dependem de nós, com o comportamento das pessoas, com o futuro distante. Imagine o quanto de energia mental e emocional você está desperdiçando diariamente, tentando mudar o incontrolável. Epicteto já dizia: a chave para a liberdade está em aceitar o que não podemos mudar e concentrar esforços apenas no que podemos influenciar. Em tempos difíceis, essa distinção se torna vital. Quando tudo parece desmoronar, quando a incerteza domina o ambiente, a mente precisa de direção clara, e essa direção só aparece quando você sabe em que vale a pena gastar sua atenção. É aí que entra a prática estoica da aceitação racional. Isso não significa resignar-se à dor ou à injustiça, mas sim recusar-se a sofrer duas vezes. Uma pelo que já aconteceu e outra pelo que você não pode mudar. Em momentos difíceis, essa escolha muda tudo. Digamos que você esteja enfrentando uma crise familiar, financeira ou emocional. A reação comum é cair na armadilha do "e se?". E se eu tivesse feito diferente? E se não der certo? E se as coisas piorarem? Os estoicos cortam esse ciclo no início. Eles respiram fundo, olham para o momento presente e se perguntam: o que está sob meu controle agora? Pode ser sua atitude, seu esforço, sua perspectiva ou até mesmo sua paciência. E é exatamente nesses pequenos domínios da sua mente que começa a transformação. Você não precisa dominar o mundo, você só precisa se dominar. Quando entendemos esse princípio profundamente, começamos a perceber que a calma não nasce da ausência de problemas, mas da presença de clareza. Quanto mais você treina a mente para aceitar o incontrolável e agir sobre o que pode mudar, menos espaço sobra para o desespero. E esse é um poder silencioso, quase invisível, mas absolutamente transformador. É o tipo de força que você não vê nas redes sociais, mas sente naqueles que andam pelo mundo com firmeza, mesmo quando tudo está desmoronando ao redor. O estoico não foge da tempestade, ele aprende a caminhar dentro dela, guiado por sua própria razão e autocontrole. E se você aplicar isso com consistência, vai descobrir que o seu maior abrigo não está nas circunstâncias, mas dentro de você. Quando enfrentamos tempos difíceis, é comum sentir como se estivéssemos presos em uma tempestade sem fim. Os problemas parecem se acumular, a ansiedade toma conta, e a mente começa a criar cenários catastróficos que nos drenam emocionalmente. Mas os estoicos viam a adversidade com outros olhos. Para eles, cada dificuldade é uma chance de revelar e fortalecer o caráter. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força. Isso significa que, mesmo no meio do caos, existe um centro de estabilidade, e esse centro é você.
em vez de reagir a cada desafio com desespero. A filosofia estoica nos convida a observar os nossos pensamentos, a responder com sabedoria e a lembrar que nenhuma tempestade é eterna. O verdadeiro teste não está na dificuldade em si, mas na forma como você se posiciona diante dela. É comum, em meio ao sofrimento, tentar fugir das emoções ou fingir que elas não existem. Mas os estoicos não ignoravam a dor. Eles apenas se recusavam a ser controlados por ela. Eles treinavam a mente para reconhecer o desconforto sem se afogar nele. Isso é algo profundamente contraintuitivo. A ideia de que você pode sentir dor sem se identificar com ela. Pode parecer estranho à primeira vista, mas pense em quantas vezes você se preocupou com algo, criou 1000 pensamentos na sua cabeça e, no fim, percebeu que boa parte do sofrimento era mental, não real. O estoicismo te dá ferramentas para esse tipo de discernimento. Você não nega a realidade, mas observa ela com clareza, sem drama desnecessário. Você reconhece que os sentimentos vêm, mas também passam. E nessa consciência, você encontra uma liberdade que muitos sequer imaginam ser possível. Quando internalizamos essa forma de pensar, algo poderoso acontece. Começamos a viver com mais leveza, mesmo em meio às dificuldades. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque nossa mente ficou mais forte. Esse é o verdadeiro presente da prática estoica. A cada dia, a cada pensamento que você treina, a cada reação que você controla, você está construindo um tipo de paz que não depende das circunstâncias externas. É uma paz baseada em clareza, presença e autodomínio. E essa paz se torna o seu escudo nos dias ruins. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E você começa a pensar, como posso crescer com isso? E essa simples mudança mental transforma a preocupação em propósito e a dor em poder. A maior fonte de angústia nas dificuldades não é, na maioria das vezes, o que acontece do lado de fora, mas sim o apego que criamos à ilusão de controle. Queremos controlar a opinião dos outros, o futuro, os resultados, os imprevistos e até as reações alheias. E quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais ansiosos e esgotados ficamos. A filosofia estoica nos ensina algo que parece simples, mas é revolucionário. Existe uma linha divisória entre o que depende de você e o que não depende. E tudo aquilo que não depende você deve libertar. Não se trata de ser indiferente, mas de ser inteligente emocionalmente. Preocupar-se com o que está além do seu alcance é como tentar segurar a água com as mãos. Você se cansa, se frustra e ainda se afoga na ansiedade. Mas quando você foca no que está ao seu alcance, seus pensamentos, atitudes e escolhas, você recupera o poder que a preocupação tirou de você. Imagine alguém que passa o dia remoendo uma conversa que não saiu como gostaria, revivendo cada palavra dita, tentando prever como o outro interpretou, se desgastando com algo que já aconteceu e que não pode ser mudado. Isso acontece o tempo todo. Ficamos presos no passado ou angustiados com um futuro que nem sequer chegou, enquanto o presente, o único momento que realmente temos, escapa pelos nossos dedos. Os estoicos chamam isso de desperdício de vida. Eles nos lembram que a preocupação com o amanhã nos rouba a clareza de hoje. E, curiosamente, é exatamente a mente calma no presente que constrói um futuro melhor. Quando você para de desperdiçar energia, tentando resolver o que não pode ser resolvido agora, você abre espaço para agir com presença, sabedoria e propósito. É aqui que a prática estoica se torna transformadora. Quando você percebe que pode viver com mais leveza, mesmo sem ter todas as respostas, que pode respirar fundo diante do caos, aceitar o que não pode ser mudado e fazer o melhor com o que está à sua frente. Isso não é fraqueza, é força pura. Uma força que nasce do domínio interno. Os estoicos não acreditavam em negar as emoções, mas em treiná-las. Não acreditavam em fugir dos problemas, mas em enfrentá-los com clareza. Ao fazer isso, você se torna menos vulnerável às circunstâncias, menos dependente de validações externas, menos ansioso com o que pode acontecer, e mais centrado, mais forte, mais consciente.
É esse tipo de presença que acalma a mente e, consequentemente, acalma a vida. Imagine alguém que perdeu algo importante, não apenas um bem material, mas uma oportunidade pela qual esperava há meses. Talvez uma vaga de emprego, uma chance de mudar de vida, ou até mesmo uma conexão com alguém especial que parecia ter sentido. Quando isso acontece, a mente dispara. Começam os e se, as culpas, os arrependimentos e a ansiedade por não saber o que vem depois. A maioria das pessoas reage com desespero. Algumas se isolam, outras se revoltam. Muitas se entregam à narrativa de que nada dá certo. Mas e se nesse momento essa pessoa parasse, respirasse fundo e lembrasse que a vida não se trata do que acontece com ela, e sim do que ela faz com o que acontece? Essa pausa consciente, esse pequeno espaço entre o impacto e a reação, é onde mora o poder da mente estoica. É aí que você decide se vai se deixar levar ou se vai tomar o leme de volta. O segredo não é fingir que não dói. A dor, o desconforto, a frustração, tudo isso é real. Mas o estoico aprende a não alimentar o sofrimento com pensamentos destrutivos. Ele observa a dor sem deixar que ela o defina. Ele entende que, assim como as estações mudam, os momentos difíceis também passam. E enquanto o externo muda, ele permanece firme por dentro. Isso não o torna frio. Pelo contrário, o torna mais profundo. Ele aprende a confiar em si mesmo, a cultivar um centro estável dentro do caos. E quando a mente se habitua a responder com racionalidade e não com desespero, o impacto das dificuldades muda. Você ainda sente, sim, mas você sente sem se afundar. Você chora, mas não se quebra. Você lida em vez de fugir. E isso, no mundo de hoje, é revolucionário. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que, apesar de tudo, você ainda tem escolhas. E escolher manter a calma quando tudo diz que é hora de surtar é uma forma de poder. Escolher o silêncio quando o mundo quer o seu barulho. Escolher a fé quando tudo parece incerto. Essa é a essência do estoicismo. Não é sobre ignorar a vida, mas sobre dominar como você transita por ela. Quando você entende isso, não importa mais o que te tiram ou negam. Porque o que é seu autocontrole, sua paz, sua integridade, ninguém pode tocar. E isso é mais valioso do que qualquer certeza externa. Por isso a mente calma vence. Ela observa o caos, mas não se contamina. Ela sente a dor, mas não se perde nela. E acima de tudo, ela segue. Porque sabe que todo momento difícil é só um capítulo, e não o fim da história. No fim das contas, o que separa aqueles que sucumbem à tempestade daqueles que atravessam o caos com dignidade não é a sorte, nem os privilégios, nem o apoio externo. É a maneira como treinaram a própria mente para responder à vida. O estoico entende que não tem controle sobre as marés, mas tem total domínio sobre como posiciona o leme. E é justamente nessa consciência que reside o verdadeiro poder. Quando você para de tentar controlar o incontrolável e foca em fortalecer a sua resposta interior, tudo muda. A vida não fica necessariamente mais fácil, mas você se torna mais forte. Você se torna calmo, mas não apático. Forte, mas não rígido. Sereno, mas não passivo. Essa é a força silenciosa que torna alguém inabalável e que transforma qualquer dificuldade em uma chance de crescimento. E agora eu te pergunto, em que situação da sua vida você mais precisa aplicar essa mentalidade estoica? Compartilha nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que também está passando por isso.